Eduardo, está ouvindo a gente? Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los na nossa reunião mensal da SBOT Santa Catarina. Agradeço, então, a presença de todos. Como o Dr. Lupicelo já falou, essa é uma reunião gravada que depois ficará exposta no YouTube, né, para quem quiser acessar posteriormente. Começar agradecendo também a Zodiac, que é o nosso patrocinador exclusivo dessa reunião online, e eu passo para você, Lupicelo, para fazer as devidas apresentações. Bom, então, boa noite a todos novamente. Eu queria passar a palavra aí para o nosso colega, nosso amigo, o Thiago Martins Teixeira, que é cirurgião de trauma, atua atualmente ali em Florianópolis, no Clínica de Fraturas, né, Thiago? Isso, no Instituto de Fraturas. Instituto de Fraturas, desculpa. Vai ser o nosso responsável, nosso coordenador da noite aí. Vai apresentar os colegas convidados. Um agradecimento especial aí o Guilherme Boni, que é o nosso convidado de fora da regional, de fora de Santa Catarina. É um prazer ter colegas aí de fora do estado que vão com certeza brilhantar a nossa noite aí. Thiago, tens a palavra? Quero precisar, a gente está aqui de bastidores para te ajudar no que for preciso aí pela reunião. Boa reunião a todos, pessoal. Valeu. Obrigado, Lupicelo. Agradeço aí o convite seu da SBOT SC. Dizer que é um prazer grande estar aqui hoje com vocês, mais uma vez. E tive o prazer de encontrar o Lupicelo no congresso aí, alguns fins de semana atrás, na cidade de Curitiba, um belo congresso. E dizer que hoje aqui, pô, tô literalmente entre amigos, né? Então, acho que vai ser uma reunião bem prazerosa. A gente tem a honra de receber o Guilherme Boni, um grande amigo aí de São Paulo. A gente teve a felicidade de se conhecer na época do R4 de trauma, quando eu fiz na Escola Paulista. Então, Boni, é um prazer grande estar aí com você hoje. Tenho certeza que você vai estar brilhantando aí com a sua aula. Também queria agradecer a presença do Jepson Coelho Galvão, que atua na cidade de Criciúma, especialista em trauma, e também a parte de alongamento ósseo. Tá um prazer grande. O grande amigo aí, o Marcelo Ostrovski, também aqui de Florianópolis, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que, quando eu vim para Floripa aqui, foi um cara que me recebeu muito bem, me abriu as portas aqui na cidade, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e é uma honra grande ter você aqui, Marcelo, prazer grande. E o Eduardo, que eu não sei se ele está online aí, ele estava online, ele está com problema no áudio, ele mandou mensagem aqui, mas é um prazer grande também estar com o Eduardo, um grande cirurgião de trauma, colega, meu sócio, meu médico, né? Para quem não sabe, uns 2 anos atrás eu fiz uma fratura de fêmur e ele acabou me operando. Então, só para não alongar muito, eu queria passar a palavra para o Guilherme Boni, para ele poder fazer a apresentação dele, e logo na sequência a gente vai poder discutir uns casos aqui sobre fratura do pilão. Aí gostaria que todo mundo participasse. Queria passar a palavra para o Guilherme Boni. Com você, Gui. Boa noite, Thiagão, boa noite. Fernandão, muito obrigado pelo espaço. Thiagão, obrigado pelo convite. Fiquei feliz, como eu falei, desde manhã eu estou empolgado aí para a aula, fiquei feliz para caramba com o convite. É uma honra para mim dar uma aula sempre que o doutor Eduardo está online. É sempre uma honra, ele me ensinou a operar. Então é muita felicidade dar uma aula sempre que ele está presente aí. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Deu certo, Thiagão? Deu certo, Gui? Ótimo. Vamos começar aí. Thiagão, muito obrigado pelo convite. Você que é um grande amigo meu lá, desde que eu sou seu R- direto aí. Então, muito obrigado. Gente, cabe a mim falar um pouquinho sobre os acessos cirúrgicos aí da fratura de pilão tibial. Não vou me alongar muito, porque eu sei que o Thiago também tem alguns casos para a gente mostrar e tem mais gente para falar, então eu vou dar uma
vou dar uma explanação mais rápida. Eu gostei do que vocês todos estavam falando, o Marcelo estava falando aí antes da gente começar a aula. E Marcelo, eu gostei bastante do que você falou. O pessoal do trauma hoje, não é que, e até o Fernando também falou, Fernandão, não é que o pessoal do trauma hoje vem para, eu estava até nostálgico, já estava conversando isso, para tomar nenhum lugar da cirurgia do pilão, do tornozelo, do cara do pé, do especialista em pé, da fratura de músculo proximal, do especialista de ombro. Eu acho mais para agregar e a gente consegue aprender um pouquinho mais. Eu dou um exemplo clássico disso, sempre que eu vou falar de articulação, que sempre tem a gente fica nessa dúvida, né? O especialista em trauma, o especialista de pé. Eu tenho um exemplo que é clássico, né? Sempre que a gente vai falar de pilão tibial e fratura do tornozelo, o especialista do pé, eu gosto muito de ouvir o especialista de pé falar. Como numa fratura de bacia, eu gosto de ouvir o especialista do quadrileiro falar, porque eu vou dar um exemplo. Nas fraturas do tornozelo com lesão medial antigamente, de forma alguma, eu fazia uma incisão para reparar esse ligamento. E hoje eu vejo que a literatura mostra que o pessoal do pé estava certo. A hora que você faz essa rafia aí, você diminui o nível de artrose. Então, por que não unir o conhecimento de todo mundo, né? Então, eu acho que isso é bem interessante que vocês estavam falando aí, Marcelão. Vou falar, então... a gente vai falar, então, do que é aí... quais são o que a gente vai ter a habilidade de discutir nessa aula. A gente vai avaliar, então, vai avaliar a articulação. E hoje tem se falado muito, não só na classificação AO, mas também na classificação das colunas, né? A gente começa a avaliar essas colunas. Essas colunas têm ficado cada vez mais em evidência para a fixação das fraturas do pilão tibial. A gente fala aí que a gente vai ver que tem 3 padrões básicos de fratura, né? Aquela fratura axial, onde tem a fíbula intacta, aquela fratura em varo, onde você tem uma tensão lateral e uma compressão medial, e uma fratura em valgo aí que você exige essa compressão lateral. E a fixação com placa, aí é sempre essa buttress plate, a placa ponte aí, né? Tem que avaliar aí na fase de compressão ou tensão da fratura. Eu não estou falando de compressão da placa, né? Nós estamos falando da face óssea, avaliar onde está sendo comprimida a fratura, que coluna que está sendo levada à compressão e que coluna está sendo levada à tensão nessa deformidade da fratura. Então, vamos focar nas incisões, que é o tema aí da aula. As incisões anteriores, elas são muito mais comumente, elas eram, né, muito mais comumente utilizadas, sempre foi mais difundida, justamente pela incisão MIPO, né, pelo acesso minimamente invasivo aí, principalmente aquela incisão MIPO medial, onde a gente escorrega a placa aí, tem que tomar cuidado, claro, para não ir tão anterolateral aí, com risco de lesão do nervo fibular superficial perioneal. Por quê? Porque ele destaca um acesso dele que vai para o final, para o início, perdão, da via anteromedial. Então, tem que tomar cuidado, tem sido falado nos últimos artigos científicos, essa via anteromedial, para que ela é, então? Qual é a grande indicação da via anteromedial? São para aquelas fraturas da coluna medial, certo? Que envolvem essa coluna medial do platô tibial. Existe a coluna medial, a coluna lateral e a coluna posterior, que tem autor já dividido em 2, a coluna posterolateral e a coluna posteromedial. A via anteromedial, então, ela fica reservada, essa via de acesso, para as fraturas da coluna medial, aquelas fraturas que envolvem o maléolo medial ou o terço anteromedial da articulação, né? Já a via anterolateral. A via anterolateral, ou a via de Bühler, a gente resguarda ela mais para as fraturas da coluna lateral. Ela é lateral ao extensor dos dedos e ao extensor e ao tibial anterior, principalmente para aquelas fraturas da coluna lateral,
aquelas fraturas com deformidade em valgo. Por que deformidade em valgo? Porque é ali que pede uma placa. A deformidade em valgo, ela pede uma placa no parâmetro anterolateral, um batente justamente para evitar esse valgismo, certo? Claro que se a anteromedial serve para as fraturas do terço anteromedial, a anterolateral serve para aquelas fraturas também que acometem o terço anterolateral da articulação aí da tíbia distal. Dependendo da localização que você faz ela, eu gosto de fazer ela ligeiramente mais lateral do que a via anterolateral clássica aí, em relação aos tendões extensores. Você consegue fazer uma fixação da fíbula, até do fragmento de Lefort-Mangenstaff, você consegue a fixação, mas tudo depende se o fragmento chave for anterolateral. É isso que eu costumo falar quando a gente tem uma fratura do pilão tibial. Quando a gente tem uma fratura do pilão tibial, a gente tem que avaliar o fragmento-chave. Aonde está o fragmento-chave, né? Coube a gente falar um pouquinho de via de acesso, mas é claro que no final da aula eu vou falar que a gente quem manda é a tomografia axial, né? A tomografia axial é que é mandatória, pelo menos na minha opinião, ela é. E aí a gente vai procurar esse fragmento-chave. Se o fragmento-chave for anterolateral, o que cabe aí é a via de acesso anterolateral, porque a gente tem que ir atrás desse fragmento-chave. Como que a gente acaba fazendo essa via anterolateral? Como eu gosto de fazer, né? Como é uma das vertentes aí da literatura sobre essa via de Bühler aí. Eu acabo fazendo ela bem na borda, justa borda anterior da fíbula, tá? 1 centímetro é o que a literatura descreve para medial dessa borda anterior da fíbula, é ali o meu acesso anterolateral. A hora que a gente disseca aí, a gente consegue ver a parte de fibular, né? Do nervo fibular, porque eu costumo dissecar bem posterior. A minha via é anterolateral, mas para eu poder acessar tanto a tíbia quanto a fíbula, a gente acaba avaliando toda a parte neurovascular, tá? E aí eu chego na retinácula, faço a incisão da retinácula, e aí sim eu tenho uma visualização do fragmento ósseo, tá? Quando eu faço esse tipo de incisão, a placa que eu costumo utilizar, se eu tiver um serviço, porque nós estamos falando de Brasil, e no Brasil a gente tem, infelizmente, temos serviços que a gente depende aí de dinheiro, e aí tem hora que eu tenho serviço que eu tenho disponibilidade da placa bloqueada anterolateral, tem serviço que eu não tenho. Se eu não tenho essa disponibilidade, mesmo assim, se a fratura me pede um batente anterolateral, eu faço essa via de acesso e coloco a placa DCP de grandes a estreita, né, a narrow plate. Se eu tiver acesso a uma placa tipo L, uma placa anterolateral, eu gosto, nesses casos que você tem o fragmento chave aí anterolateral, fixar. Quais são as vantagens aí dessa via de acesso, né? Por essa via de acesso, eu consigo colocar essa placa. Essa placa, se você tiver um afundamento central, onde você teve que fazer um open book, tá, do fragmento anterolateral e fazer e abaixar aí, né, esse seu afundamento, eu acho que essa placa ela consegue, através dessa via de acesso, consegue te dar uma grelha muito boa de sustentação desse afundamento, que é o que a gente vê nesse caso aí. Então, só para vocês avaliarem como eu consigo, através da via de Bühler, dessa via anterolateral, eu consigo a fixação tanto da fíbula quanto da tíbia distal aí, certo? E e aí a gente acaba fazendo o fechamento por planos, e essa daí é o final da minha incisão. Por que eu gosto muito dessa via? Essa via tem descrito uma vantagem muito grande na literatura, que você tem uma diminuição da lesão de vasos linfáticos. E o que isso quer dizer, né? Por que a gente acaba se importando com isso? A gente acaba se importando com isso porque isso diminui o edema pós-operatório.
E a gente sabe, todo mundo que opera o pilão tibial sabe que o pós-operatório do pilão tibial, o edema de partes moles é muito intenso. Isso dificulta até um pós-operatório de sucesso em alguns casos. Tem a via anterior estendida também, que a gente acaba utilizando entre os tendões, entre o tendão extensor dos dedos e o tibial anterior, ou você pode fazer também entre o extensor longo do hálux, certo? Para quando que você usa esse tipo de incisão? Esse tipo de incisão, eu costumo utilizar o acesso anterior estendido quando você tem uma separação completa das 3 colunas. Quando você tem separação completa das 3 colunas, da coluna lateral, da coluna medial e da coluna posterior, das colunas posteriores, né? Eu costumo utilizar o acesso anterior estendido. Por que isso? Porque eu tenho uma visualização melhor. Isso me dá uma visualização melhor. É claro, a gente sabe, é uma máxima. Eu tenho que vir reduzindo de posterior para anterior, de lateral para medial. E eu reduzindo dessa forma, de posterior para anterior, de lateral a medial, essa via de acesso me dá acesso às 3 colunas. Então, eu consigo, de fato, fazer um open book se necessário, no caso de uma C3, de uma fratura muito cominuta, envolvendo, além da cominição articular, uma cominição metafisária, onde eu tenho cominição das colunas, essa via de acesso me permite uma visualização muito mais ampla da articulação. Então, o que eu costumo falar? Fragmento medial, o fragmento chave medial, aquela fratura do pilão tibial com traço articular simples, aquela C1, onde eu não consigo definir qual fragmento é maior, qual tem arcabouço ósseo maior, se é o fragmento anterolateral, se é o fragmento anteromedial, eu costumo partir para uma via anteromedial. Se eu costumo avaliar que eu tenho que fazer um open book e o meu fragmento chave é aquele fragmento anterolateral, eu parto para a minha via anterolateral. Porém, se eu avalio uma cominição muito grande articular e as colunas estão acometidas, é uma fratura que se estende da região metadiafisário, eu não tenho dúvida nenhuma, o meu approach, a minha incisão vai ser uma incisão anterior estendida, porque de fato eu vou conseguir avaliar todas as colunas e de fato vou conseguir fazer o que, na minha opinião, vou depois perguntar a opinião de vocês quando a gente começar a falar dos casos, na minha opinião é uma máxima, eu começo sempre reduzindo de posterior para anterior e de lateral para medial. Nesse caso, eu trago só essa radiografia só para a gente mostrar do que eu estou falando, né? A gente avalia aí, de certa forma, uma fratura que acomete a região anterior, e aí, de fato, pela radiografia, a gente não sabe avaliar direito se o maior fragmento é medial, se é anteromedial ou anterolateral, no perfil, mas no AP ele mostra para a gente que tem um fragmento bem grande aí, anterolateral, e aí, desses casos, a tomo corrobora com o que eu estou falando, e é óbvio, eu vou partir aí para um acesso anterior, por quê? Porque eu fico na dúvida, sempre que eu fico na dúvida se o anterior é maior que o posterior com uma certa cominição articular, a minha via é anterior estendida, que aí eu consigo avaliar a articulação como um todo. E aí a tomografia me mostra isso, né? É claro que acho que fratura de pilão é uma fratura que impossível fazer sem a tomografia, e a hora que a tomografia me mostra esse grau de cominição, esse grau de afundamento aí, e sempre que, normalmente, né, mas quando você tem uma cominição articular central muito grande, o bisel, a coluna posterior é que se estende para a região metafisária. E aí eu começar posterior eu praticamente começar perdendo o jogo, porque eu não vou ter um open book. A minha fixação que começa por posterior, se eu começar posterior com uma coluna muito alta, com uma extensão metadiafisária muito proximal, eu não vou conseguir ver nada e eu não consigo aquela máxima que para mim é uma regra. E aí eu parto para a fixação, e aí eu consigo fazer a fixação tanto
uma placa medial quanto uma placa anterior aí resolvendo o meu problema. E a incisão posterior? Como que a gente fala, então, da incisão posterior? Quando que a gente utiliza essa incisão posterior? Geralmente, quando eu utilizo, eu faço a fixação, quando eu tenho que utilizar, eu faço a fixação, óbvio, de anterior para posterior, né? Mas a minha grande indicação é quando você tem uma grande comunição da coluna posterior. Eu acho que aí sim você pode partir para o acesso posterior. O acesso posterior ele pode ser dividido em acesso póstero-medial e póstero-lateral, né? O póstero-medial, a gente acessa aí o póstero-medial, a gente acessa entre os tendões do tibial posterior e o feixe. A gente acaba avaliando sempre quando anterior intacto. O meu fragmento póstero-medial é largo, é aí que eu parto para a minha via póstero-medial, e eu sei que dali eu não vou conseguir chegar na fíbula. Então, o que eu falo? Qual a indicação? Eu sempre costumo falar, qual é a principal indicação para a via póstero-medial? É quando o meu fragmento póstero-medial é largo e minha fíbula está intacta. Aí eu vou para o acesso póstero-medial. Para falar a verdade, para as fraturas de pilão, eu acho que nem muito cabe. A literatura descreve esse acesso para a fratura do pilão tibial, mas eu acho que esse tipo de acesso é bem reservado para aquelas fraturas do tornozelo que você tem um acometimento muito grande do maléolo posterior e principalmente do maléolo póstero-medial, né? E aí você tem esse fragmento largo e a gente acaba utilizando essa via de acesso. Já a via póstero-lateral, ela não permite acesso medial, porém ela permite um acesso muito bom à fíbula. Então, claro, a gente costuma utilizar ela naqueles fragmentos pósteros laterais largos. É difícil você ter uma comunição póstero-lateral. A literatura fala que quando você tem um acometimento do fragmento posterior, do pilão posterior, a comunição é 70% das vezes póstero-medial. Então, difícil colocar aí que você faz a via de acesso devido a uma comunição do fragmento póstero-medial. Eu acho que a grande vantagem desse acesso é, sim, que você consegue acessar tanto a parte do pilão posterior, póstero-lateral, quanto a fíbula também. E o acesso, que a gente vem falando bastante aí, o acesso póstero-medial modificado. Quando eu falei do acesso póstero-medial, eu acho que muitos de vocês falaram, peraí, Gui, mas quando eu faço o póstero-medial, eu consigo chegar ali lateral. Quando você faz o póstero-medial clássico, eu acho que você até consegue, mas às custas de muito sofrimento de partes moles. Você tem que botar, se você botar um Romans ali, coisa eu não gosto de fazer, você tem que fazer você sofre muito partes moles para chegar até a parte lateral. Diferente do acesso póstero-medial modificado. Certo? E qual é a modificação? A modificação é que você vai através do flexor longo do hálux e do feixe. Essa é a grande modificação, né? Você vai bem medial ao tendão de Aquiles, você afasta o feixe para o lado tibial posterior e você entra bem rente à porção, a borda medial do flexor longo do hálux. E aí sim você tem um acesso, uma visualização, tanto medial quanto lateral. E aí o que eu falo? Eu falo assim, que eu gosto de falar dessa via de acesso, eu sou um fã dessa via de acesso, e eu costumo falar dessa via. Eu costumo falar que quando eu estou de frente de uma fratura realmente de pilão tibial que acometeu a superfície de carga da tíbia distal articular, eu acho que a via de acesso, se acometeu a coluna posterior esse acometimento faz-se necessário uma osteossíntese, uma fixação com placa, a via é póstero-medial, modificada. A póstero-medial normal, né, clássica, e a póstero-lateral, eu resguardo elas para fratura de tornozelo. Para mim, a fratura de pilão
tibial que acomete a região posterior do pilão e necessita de uma fixação, para mim a via é posteromedial modificada, porque dessa maneira você tem sim a visualização, tanto medial quanto lateral da tíbia distal. Esse acesso, você faz acesso da pele, né? E aí entra, afasta o feixe, costuma afastar o feixe para medial, o flexor longo do hálux para lateral, como a imagem bem descreve aí, e aí você tem acesso direto a toda a tíbia distal, tanto o segmento lateral quanto o segmento medial dessa tíbia distal. Então, para a gente levar para casa aí, né? Óbvio, TC, tomografia sem planejamento. As minhas fixações normalmente são com placa ponte, a buttress plate. Eu acho que nas fraturas do pilão tibial, quanto mais você fica dissecando partes moles para uma redução, isso é a minha opinião, né? Para uma redução anatômica da região metafisária, eu acho que isso danifica muito partes moles. Você tem uma agressão muito grande de partes moles. E o edema pós-operatório, esse sofrimento de pele ele cobra você no pós-operatório, né? Eu acho que a restauração é anatômica, não a redução. É claro que essa placa aí, né? Você tem que combinar ela na parte de compressão ou de concavidade da fratura, tem que sempre respeitar partes moles. Para mim, minimamente invasivas, sempre quando há indicação. Esses workhorses incisions, eu não sou fã dessas incisões, mas eu acho que quando você tem que, para restauração anatômica, você tem sim que fazer uma via estendida, por exemplo, a anterior que a gente comentou, ela é bem-vinda sim, mas isso, essas workhorse incisions, quando realmente necessário, né? Quando você, para restaurar essa anatomia, esse alinhamento, não só fazer uma redução anatômica articular, mas uma restauração anatômica devido a uma grande comunição metafisária, o workhorse, que normalmente é a incisão anterior estendida, ela é bem-vindo, mas a principal lição para casa é que quem vai definir a via de acesso é o fragmento específico. E o que a gente chama de fragmento específico? Aquele fragmento com maior arcabouço ósseo. Aquele fragmento onde você consegue fazer o open book, mas consegue fechar, consegue fazer o close book, né? Porque aí, se você não conseguir fechar esse livro, você deixa um buraco na articulação. Então, você tem que ter bastante noção do que é esse fragmento específico. Eu procuro bastante buscar esse fragmento no corte axial da tomografia, para aí sim guiar as vias de acesso que a gente acabou falando aí. Queria muito agradecer de novo a SBOT Santa Catarina, o Fernando, o Thiago, e sempre a honra aí de ter o Eduardo presente. Para mim é um motivo de grande felicidade. Muito obrigado, gente. Valeu, Gui. Obrigado aí. Excelente aula. Muito boa. Parabéns. Muito obrigado. Eu acho que as vias de acesso... Vou até agora me permitir fazer uma pergunta para vocês. Tiagão, doutor Eduardo, vocês costumam, quando vocês fazem, vocês costumam fazer para a fratura do pilão tibial, vocês costumam utilizar a via posteromedial e posterolateral? E a posteromedial que eu digo, a clássica. Tá. Vou responder aqui, depois o Eduardo responde aí. Geralmente, como você falou na sua aula, quando eu tenho o cometimento da região posterior, que eu preciso, o principal cometimento é posterior, eu vou ter que acessar a posterior, correto? Então, nesses casos, eu opero o paciente geralmente barriga para baixo, tá? Porque eu acho que quando você está nessa posição, você tem um campo de visão melhor para fazer essa fixação. Você pode fazer, às vezes, ele meio em decúbito lateral, com coxinha, mas eu acho que atrapalha um pouco o campo de visão do seu acesso e o seu ângulo de ataque fica um pouco prejudicado. Então, nesses casos, Gui, eu costumo usar, se o acometimento for mais posterior e tiver um acometimento do malelo medial que eu vou precisar chegar,
eu gosto da via posteromedial. Mas depois que eu aprendi essa via modificada, eu tenho usado ela bastante, porque nessa via eu consigo visualizar bem, como você falou, até na região lateral. Então, eu uso ela nesses casos. Quando eu tenho um acometimento posterior e um acometimento da fíbula simultâneo, aí eu dou preferência para a via posterolateral, porque eu consigo tanto fixar posterior e fazer a fixação da fíbula posterior também pelo mesmo acesso. Boa. Posso fazer uma pergunta, Thiago? Posso falar? Estão ouvindo? Posso falar? Fala aí, Eduardo, pode falar. Quero falar sobre isso aí também. Fala, Eduardo. Você falou, eu entendi a sua questão aí, do pilão tibial, né? O pilão tibial a gente sabe que é o acometimento articular e você vai ter que abrir, visualizar a articulação para reduzir, olhar o domo talar e reduzir. E as vias posteriores não permitem esse acesso articular igual à via anterior. Então, o pilão, geralmente, eu acho, quando é pilão tibial mesmo, a via anterior é mandatória, tá? O que eu tenho feito? Você falou aí, né, que você prefere uma via anteromedial estendida quando tem o acometimento das 3 colunas. E daí eu te pergunto, a redução posterior e principalmente a estabilização posterior. Eu tenho tentado reduzir isso por anterior e fixar de alguma forma, como você fez nesse caso anterior aí, que você mostrou, o caso que você mostrou, um fragmento grande, você conseguiu uma redução anatômica ali pela frente e conseguiu fixar de lateral de anterior e você se deu por satisfatório. Agora, quando a gente precisa colocar aquela placa atrás, aquela placa anti-cisalhante, quando tem a coluna posterolateral ou a coluna posteromedial acometida, eu ainda tenho virado o paciente, que é uma coisa chata, né? Então, eu começo em decúbito ventral, faço a minha parte posterior, se tiver acometimento posterolateral, vou para o lateral, já fixo a fíbula, se tiver posteromedial, vou para o posteromedial e tenho usado a modificada também, de um aninho para cá, aí a gente tem usado bastante. Agora, eu pergunto para ti, outro dia eu vi um gringo, acho que foi num congresso, alguma coisa, ele botou uma placa dentro da tíbia. Então, ele fixou posterior por anterior. Você chegou a ver esse caso, né? Eu lembro que você estava comigo, acho que a gente comentou. Eu vi. Ele botou uma placa de mini fragmentos dentro da medular, né? Quem não está entendendo, ele colocou a placa por dentro, fixando uma aléolo posterior por anterior com a placa dentro da medular da tíbia, depois fechou a frente e complementou. Você tem feito isso? Abordado atrás, deixado o parafuso curto lá atrás, pegando só a parte posterior, porque você ainda não conseguiu reduzir a articulação anterior, certo? E virado o paciente depois, ou você tem tentado reduzir tudo pela frente e tentado uma fixação não tão ideal de trás? Eduardo, eu acho que você matou a pau. Eu acho que a grande pergunta é essa. Eu sou muito fã da anterior estendida. Ela não é nem tão anteromedial, é anterior mesmo, anterior estendida. Eu sou bem fã, porque normalmente é mais fácil, né? Eu acho o acesso é mais fácil do que ter que afastar ali, ter que entrar entre o tendão calcâneo, afastar ali o feixe, eu fico com receio do feixe, aí afastar o feixe para medial, afastar esse flexor longo do arcos para lateral. Eu acho que, claro que dá para fazer, óbvio, mas eu acho que é muito mais fácil esse acesso anterior. Por isso que eu gosto mais do anterior. E o anterior eu venho reduzindo de posterior para anterior. Aquelas fraturas que me pedem com um bisel muito grande posterior, eu avalio a minha redução pós-fixação com a minha placa anterolateral. Se com a minha placa anterolateral eu conseguir uma boa redução articular, e esse caráter, né? Eu costumo falar assim, esse potencial de cisalhamento do fragmento posterior não for muito grande, eu confio na minha síntese e não parto para trás. Agora, se o meu potencial de cisalhamento do fragmento posterior for muito grande, mesmo assim, mesmo tendo conseguido uma boa fixação através da minha via anterior estendida, eu viro o paciente, coloco o paciente em ventral e parto para uma fixação exterior, porque eu acho que aí minha fixação fica mais rígida. Eduardão, eu até queria... Legal você ter tocado esse ponto. Nós entramos em contato com o gringo, o E-Hard, e perguntamos para ele por que ele fez aquela placa. E ele falou que, na opinião dele, essa placa, além de servir para uma melhor restauração anatômica, e ele fala alinhamento, né?
o que eu fiquei muito sem entender, porque o alinhamento, se você fixar com placa, também vai te dar. Mas ele falou que é porque ele vê muito esse afundamento perder quando você dá carga para o paciente. Mesmo às vezes você colocando aí um enxerto tricortical e fazendo uma grelha estável, rígida o suficiente, ele coloca essa placa de mini fragmentos, essa 2.7, que a gente chama hoje de fragmento específico, ele coloca intramedular para dar essa sustentação. Achei legal a ideia dele da sustentação, porque é algo óbvio, muito mais rígido que um enxerto tricortical, porque esse enxerto, às vezes, ele reabsorve, mas eu achei agressivo. Mas é mais ou menos assim que eu faço. Maravilha. Eu, Gui, vou pedir só para você descompartilhar a tela, para a gente poder começar os casos aqui por causa do nosso horário. Valeu. Vou compartilhar minha tela aqui. Obrigadão, Gui. Pô, eu que agradeço. Aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo sim, Thiago. Sim, assim. Vamos lá. Então, só para dar continuidade aqui, para todo mundo poder discutir, trouxe 3 casos clínicos aqui para a gente poder falar um pouquinho. Uns casos aí que eu acho que vai ter bastante discussão, bastante coisa interessante, não tem pegadinha, nada. E todo mundo fica à vontade aí para falar. E foi também, Lupicela, se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar no chat, que depois a gente vai respondendo aqui para eles. Então, o paciente de 54 anos, masculino, teve uma queda da escada em casa. Eu vou chamar o Gui para participar também com a gente, tá, Gui? Fica à vontade aí, tá? Perfeito. Marcelo ou Jebsen, quer começar aí para a gente? Falando das geografias? Pode ser. Tudo bom? Boa noite aí, Thiago. Obrigado. Caso que já chega, a gente nota que já tem uma comunição ali metafisária, comunição da fíbula distal, tá? Nesse perfil parece um afundamento central. É um paciente que necessita, nesse caso, 54 anos, queda de escada, às vezes esse traumatismo axial deve cursar com bastante, a gente olha aqui no raio-x, aumento de partes moles, um edema importante. E minha abordagem inicial, claro, não dá para esquecer, eu acho que tem residente assistindo aí, avaliar sempre traumatismos associados, nesse caso, aí, né, pilão tibial, calcâneo, quedas de altura, tem que sempre cuidar, né, de fraturas em articulações proximais, platô, colo de fêmur, e não esquecer da transição tóraco-lombar ali, que passa despercebida, e não é surpresa, muitas vezes, o anestesista ir lá picar para fazer a RAC e o cara está com dor, e aí dentro do centro cirúrgico a gente vê uma fraturinha T11, T12, e dá aquela vergonha geral na equipe, né? Então, acho que tem que examinar esse paciente, queda de altura, digamos que aí já passou pelo ATLS, já está liberado pela cirúrgica, vou levar isso em consideração. Se for esse trauma exclusivo, eu costumo levar esse paciente ao centro cirúrgico para fazer um controle de danos e com radioscopia conseguir um alinhamento, uma distração dessa articulação e posteriormente a essa atitude, aí sim fazer alguma tomografia. Eu não faria, talvez, uma tomografia neste momento antes de fazer uma distração, porque eu não pensaria em fazer uma síntese imediata como total early control aí, nesse caso. Perfeito, Marcelão. Bem lembrado. Essa questão da tomografia, eu acho que é muito importante você ter lembrado, porque a gente vê muito paciente chega assim, já vai para o raio, né? E o pessoal já pede a tomografia ali sem um fixador externo, né? Isso daí muda bastante. Uma tomografia com fixador externo facilita melhor nosso entendimento, a nossa programação cirúrgica. Então, aqui a tomografia, ó, foi feito isso aí que o Marcelo falou, controle de danos com fixador externo, e essas são as imagens tomográficas. Ô, Jebsen, te perguntar aí, como é que você costuma programar esses casos? Já faz de imediato? Costuma tratar no fixador? Se bota o fixador, quanto tempo vocês levam para converter? Como é que vocês conduzem aí no seu serviço? Geralmente, nesse caso, também concordo que é uma alta energia. Geralmente já dava para ver ali pelo próprio raio-x que já estava com um edema ali de partes moles. Então,
também faria na mesma parte. Primeiro, conduziria com controle de danos. Geralmente, a abordagem é em torno de 2 semanas ali. Maravilha. Eduardo, como é que você costuma conduzir esse caso aí? Você faz bastante pilão, que eu sei que você me ensinou bastante isso daí. Como é que você costuma conduzir? Fala, Tiagão. Com certeza, né? O controle de danos aí é muito importante. A tomografia pós-controle de danos, eu acho que tem que ser essencial, né? Às vezes o paciente chega e vai para uma tomo de corpo inteiro, né? No regional isso é muito comum. Chega lá na emergência, ele tem algum TCE, alguma coisa, e o cara já corta tudo. Já entra na tomo e faz tudo. Você acaba tendo uma tomo pré, fixador externo, mas eu acho importantíssimo, se mesmo tiver uma tomo pré, fazer uma tomo pós. Uma pós-distração e ligamento taxia, né? Essa é uma fratura de acometimento da coluna lateral, a face de compressão é a coluna lateral, posterolateral e anterior, e anterolateral, né? A fíbula explodiu, acho que a fíbula vai ser bem difícil. O desafio aí parece que a fíbula está mais chata do que fazer o pilão. E o fixador, geralmente, a gente tenta colocar ele na área de compressão. Então, o fixador aí, teoricamente, na coluna lateral, fazendo uma distração da coluna lateral, né? Da parte lateral, seria bem interessante, tá? Perfeito. O Gui, a gente aprendeu na residência que o pilão, geralmente, a gente sempre começa pela fíbula, né? Como é que tá isso aí hoje em dia, Gui? Você segue isso daí ou mudou bastante? Eu acho que hoje em dia aqueles princípios de Algover que a gente aprendia, né? Tem que começar pela fíbula, ganha comprimento, aí a articulação, aí encher. Eu acho que hoje não é bem assim, né? Eu acho que para algumas fraturas, sim. O comprimento, a hora que você ganha o comprimento da fíbula, isso norteia o nosso raciocínio em relação ao alinhamento, à rotação da tíbia, mas, por exemplo, num caso desse, onde a fíbula é baixa, você praticamente nem perde tanto o comprimento da fíbula. Então, ganhar esse comprimento, principalmente nesse caso aí, e outra, a hora que você ganha o comprimento, fica mais difícil. Se você fizer a fíbula primeiro, tem 2 motivos, né? Uma, você tem escola que defende que você deixa você tem maior tensão de partes moles, né? E a hora que você tem mais tensão de partes moles, fica mais difícil de movimentar os fragmentos ali numa fratura, numa via anterior, por exemplo, estendida, você fica com maior dificuldade de movimentar a tíbia para uma redução mais anatômica. Além disso, a hora que você faz um perfil, a fixação da fíbula atrapalha para você. Eu já ouvi alguém falar, mas às vezes é melhor. Não é melhor, né? Você não consegue avaliar a sua redução no perfil. Então, e você vê que é um caso grave, Tiagão, que mesmo isso eu estou prestando atenção cada vez mais. Eduardo foi nosso professor aí. Eduardo, acho que quando você coloca o fixador... Quando eu sei que eu vou ter problema na fratura do pilão tibial, quando você coloca o fixador e mesmo com a tração aí, com a distração aí do fixador externo, você não consegue reduzir isso no perfil. Fica sempre esse gap aí articular que a gente está vendo na sua tomo sagital. Eu sei que aí é problema. Eu só queria fazer um comentário, se me permitir. Pode, Marcelo. E eu acho que os princípios de Roed e Algover estão completando já 54 anos. Eu acho que aqui na mesa não tem ninguém que tem 54 anos. Eu tenho 50. Então, eu acho que os princípios se aplicam até hoje. Mas eu acho que a ordem dos princípios não. Acho que tem 2 grandes mudanças de paradigmas nos princípios do Roed e Algover na fratura do pilão tibial até os dias atuais. Eu acho que são 2 grandes paradigmas. Um é a ordem, que é aquela coisa estática. Fíbula, articulação, metáfise e coluna medial. Eu acho que hoje o que manda é o fragmento principal, o que manda é a tua via de acesso, o que manda são, eventualmente, a tua via de acesso não ser a que tu gostaria pelas condições das partes moles, né? A fixação primária da fíbula muitas vezes pode prejudicar a tua redução da tíbia. E eu acho que o outro grande paradigma, que respeitando os Roed e Algover, mas não tendo o paradigma e o pragmatismo da ordem dele, eu acho que o tratamento estagiado.
Eu acho que houve uma mudança de paradigma na evolução e no prognóstico das fraturas de pilão tibial, quando deixou-se de tentar fazer o tratamento num pilão agudo, mesmo com partes moles favoráveis, às vezes nem tanta de energia, mas com condições de partes moles boas, aproveitar e fazer grandes vias de acesso. Eu iniciei fazendo isso com uma via de acesso anterior, sempre estendida, era de escolha, uma via, parecia uma avenida entre a perna e o pé do sujeito, e o sofrimento de partes moles era muito grande. Quando ele começou a deixar um pouco de lado a redução anatômica e começou a entender mais a biologia da fratura e das partes moles e estagiar esse tratamento, e às vezes a gente jogar a toalha e dizer assim, olha, aqui não cabe síntese, aqui tem que manter um fixador circular, em razão das partes moles, e aí eu não estou pensando em tratar a fratura, mas estou pensando em preservar o membro do sujeito. Eu acho que esses são paradigmas que são importantes antes de mais nada discutindo pilão tibial. Perfeito, Marcelão. Para dar sequência aqui, perguntar para o Jebsen. Jebsen, como é que você pensaria em fazer planejamento dessa cirurgia? Qual via de acesso? Como é que você pensaria em fixar essa fratura? Ou se trataria isso aí, no igual o Marcelo falou, uma opção, um fixador externo circular? Como é que seria a sua abordagem? Ali, para ir já para o fixador, eu pensaria só em relação a não conduções de partes moles. A preferência sempre ainda sendo por síntese interna. Eu também parto da que não obrigatoriamente vai resolver primeiro a fíbula. Isso tudo vai depender do fragmento maior, onde que eu vou tomar a conduta. Nesse caso aí, o fragmento maior eu considero ele anterior, até porque é o que mais vai precisar ali de redução, principalmente por causa ali do gap ainda que ficou mesmo com o fixador. Então, eu pensaria numa anterior um pouco mais estendida para iniciar a fixação. Não vejo nenhum comprometimento posterior, acredito que não teria que fazer, então faria um anterior estendido para ir a ponta ali do malelo medial, a princípio acho que não, só com parafuso daria para fazer a fixação, faria uma fixação menos invasiva, com não tanto acesso. Então, eu partiria inicialmente com isso. Perfeito. Perguntar para o Gui. Gui, como é que você pensaria em planejar aí para fazer a fixação dessa fratura? Qual seria a sua abordagem, Gui? Você que falou bem das vias de acesso aí para a gente. Tá aí? O Eduardo tá aí? Tá aí, Eduardo? Tô. Eu tenho uma pergunta, Tiagão. Como é que você planejaria fazer a fixação dessa fratura, via de acesso? O que você planejaria, por onde começar? Ô, Tiagão, desculpa, eu estava com o mute aqui do microfone, não percebi. Eu acho que eu fixaria, Tiagão, eu começaria pela minha via anterolateral. Eu faria uma via anterolateral e onde eu já conseguiria fixar esses fragmentos da fíbula. Eu faria um open book aí, eu já faria um open book e avaliaria por que eu não tô conseguindo essa redução aí do pilão tibial no perfil, que isso me preocupa bastante. E de certa forma, dessa forma eu começaria, como eu falei, uma redução de posterior para anterior, e aí fecharia esse open book e aí avaliaria depois essa fixação tanto da fíbula aí quanto desse fragmento anterolateral. Aí eu avaliaria o malelo medial e talvez fixaria ele ali, se tiver esse desvio que está mostrando na toma aí no corte coronal, eu fixaria ele de forma percutânea. Perfeito. Vou passar o caso aqui para a gente dar sequência. Então, ó, a minha opção, tá? Tem várias opções, né? O Gui falou de uma via mais anterolateral, a minha opção foi por uma via anterior. Essa via eu e o Eduardo, a gente faz muito, acho que o Gui deve ter aprendido também com o Baldi, a gente aprendeu muito, o Baldi gostava bastante dessa via, uma via anterior,
que quando chega na articulação, a gente cruza o nosso acesso um pouco mais para a região medial do malleolo medial, que você consegue ter uma visualização grande dessa. Então, eu fiz uma via anterior, acessei o fragmento ali, igual o Gui falou, abri o livro, tá? Reduzi aquele... Tinha um pequeno afundamento da articulação, eu fiz a redução desse fragmento articular, fechei o livro, uma fixação provisória com os fios de Kirchner, e coloquei uma placa anterolateral longa em ponte, tá? E associei no vértice, nesse bico da fratura aqui, uma plaquinha de 2.7, que a gente tem usado cada vez mais em fratura do platô, fixação com essas mini placas tem tido bom resultado. Então, foi isso aqui que eu fiz de início, a fixação, tá? Por essa mesma via, eu consegui reduzir o meu malleolo medial e fazer uma fixação percutânea com 2 parafusos. E, por último, eu fui para a fíbula, que a fíbula, por incrível que pareça, ela me deu mais trabalho do que a própria fratura do pilão. Primeiramente, eu fixei a fíbula, eu achei que estava uma fixação adequada, porém, quando eu escopei, eu vi que a minha fíbula estava encurtada. Então, eu ganhei um pouco mais de comprimento dessa fíbula e depois eu fiz uma fixação. Fiz uma fixação com uma placa lateral bloqueada, porém, devido à comunição, eu não consegui uma estabilidade satisfatória, que eu tive que associar uma outra placa também, de 2,7 milímetros, para eu poder conseguir essa estabilidade. Testei ali, cóton de teste negativo, então eu fiquei satisfeito com a minha fixação, consegui uma estabilidade adequada. Aqui, uma semana de pós-operatório, dá para ver a pele do paciente, tá? Então, a importância, a gente sabe, essas fraturas do pilão, o manejo de partes moles é tão importante quanto a fixação da fratura. E aqui, o resultado final com 6 meses de pós-operatório. Quem quiser comentar, Eduardo, comenta aí, pode falar se não achou alguma coisa que não ficou boa, faria diferente. Estamos aí para ouvir as opiniões. Não, achei excelente, conseguiu uma redução excelente. Talvez eu tentasse fazer a via anterolateral do guia aí modificada, e tentar, porque os fragmentos fibulares eles eram anteriores, né? Até Sim. que eu vi que você colocou a placa do jeito que a gente nunca coloca. Eu sei que você gosta de colocar ela posterolateral, eu também. Você colocou lá anterolateral, né? A plaquinha, aquela de 2.7 distal, uma placa bloqueadinha, e ela abraçou aqueles fragmentos pequenos ali. Eu achei excelente a resolução. Talvez eu tivesse dificuldade de fazer isso através da via do Gui, mas eu acho que eu tentaria essa anterolateral pegando já a fíbula e o fragmento anterior, daí de repente uma via pequenininha no malleolo medial. Eu acho muito importante esse negócio do mini fragmentos, né? Essa fratura, eu não entraria nela sem mini fragmentos na mão, na casa ali, na sala. E tanto a fíbula quanto a tíbia ali, essa fixação de fragmento específico com mini fragmentos, eu acho que é uma coisa que mudou bastante também o prognóstico dessas lesões, né? Eu achei legal, a redução ficou boa, fratura grave, obviamente, né? Mas eu acho que está excelente. Consolidou. A cosmese de pele ficou muito boa, né? No 2 semaninhas ali, estava muito legal. Tiagão, eu acho que é muito legal esse jeito aí. Nós temos diversas maneiras de chegar no mesmo objetivo. Isso eu acho fenomenal. Mas eu acho que a hora que você fez a sua via anterolateral, através da sua via anterolateral, você não fez, você fez ali praticamente uma estendida com um Buehler, essa curvinha aí para medial, né? Você não conseguiria fixar, você pensou nessa hora em fixar a fíbula por anterior pela mesma via, não? Não, nem cheguei a pensar, Gui. Não, eu estava preocupado ali com esse fragmento, com esse afundamento central do pilão, que eu nem cheguei a pensar em tentar fazer tudo por essa via. Eu acho que o segredo hoje em dia do pilão, eles falam ali que a gente tem que ter pelo menos 7 centímetros de distância de uma via para outra. Mas a gente sabe que dependendo da fratura, é quase impossível isso daí você conseguir 7 centímetros, né? Então, acho que um dos segredos das fraturas do pilão é aquilo que você explicou bem, e que eu acho também é tentar resolver o máximo de coisas possíveis pelo menor número de acesso, né? Tem vários tipos de você conseguir isso, mas eu acho que esse é um dos segredos para evitar a agressão de partes moles nesse tipo de fratura.
Sim. E uma coisa legal que o Eduardo falou é sobre as placas de espessura menor, né? As placas de mini fragmentos, é que hoje o pessoal chama ela do nome que eu até que no começo eu não gostava muito, Eduardo. Hoje eu acho bem legal, eu uso bastante, que é uma placa fragmento específica. De fato, você usa esses mini fragmentos quando você tem que estabilizar um fragmento específico. Então, esse nome fragmento específico eu acho bem interessante. É isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa, Marcelo, Jefferson, para a gente poder ir para o próximo? Eu acredito que a fíbula te deu muito mais trabalho que o pilão. Meu Deus, com certeza. O Thiago, eu também faria mais ou menos a mesma coisa que tu fez. Ele faria o acesso anterior. Eu não tenho o costume de abordar tanto no acesso anterolateral para já fazer a fíbula. Eu tenho a preferência de também fazer ela mais posterolateral. Então, nesse caso ali, principalmente como a alteração articular e os alinhamentos dos fragmentos era mais na parte anterior, era o que também me preocuparia mais em resolver bem essa parte articular para depois estar partindo para a fíbula. Mas a resolução do quadro aí ficou excelente. Eu fico pensando assim só, Thiago, e trazer isso para a nossa realidade pública. A gente, felizmente, consegue obter esses materiais, 2.7 bloqueado, anterolateral de pilão bloqueada, no serviço privado, ou quando muito em convênio. Mas eu estava pensando assim, esta fratura específica, o que eu teria que fazer, por exemplo, lá no regional, sem nem essa placa anterolateral, que eu não tenho bloqueada, eu tenho só distal de tíbia medial, e eu não teria uma placa bloqueada para fíbula também. Perfeito. Vocês da mesa teriam, talvez o Eduardo que compartilha comigo das mesmas mazelas, do mesmo serviço, e talvez o Jepsen também lá em Criciúma, o que vocês fariam sem esse instrumental disponível nesta fratura? Lá no sul, Marcelo, lá no regional, essa placa anterolateral, esse L anterolateral que a gente não tem, né? Eu costumo usar T de punho, tá? T tradicional de punho é o que eu costumo 4 para baixo e sobe o T o quanto for comprido possível e aqueles 4 parafusos do T ali faz a minha grelha da articulação. Tá. A fíbula que a gente ia se ferrar. O que eu falei assim, eu acho que a fíbula deu muito mais trabalho que a tíbia. A tíbia resolveria como você. E nessa fíbula, o que nós faria lá? O que eu já fiz, Marcelo? Eu peguei um amarelo lateral, bem com minuto lá. Esse caso está lá, cara, no ambulatório ainda. Eu vejo ele de vez em quando. Ela era um split da fíbula distal pequeno. Não tinha mini fragmentos. Eu fiz um sanduíche com a placa de terço de tubo de pequenos fragmentos normal. Eu coloquei uma posterior e uma anterior só com fixação metafisária. Só com fixação na diáfise. E a metáfise ficou um sanduíche. Ela ficou comprimida. Eu não fixei nada de parafuso na metáfise. Deixei. Colou. Deu certo. Entendeu o que eu fiz? Eu fiz uma moldadinha na placa, no terço de tubo. Moldei. E botei 2 placas assim, ó. Uma posterior e uma anterior. Eu pensaria talvez em usar uma placa, talvez até de reconstrução, além da semitubular, e quem sabe umas de 2.7 não bloqueadas, que é o que a gente tem, né? Exatamente. Hoje teria mini fragmentos. Quando eu fiz isso daí, a gente não tinha mini lá. Só tinha aqueles mini da Buco com parafuso 12, 10, e não adiantava. Você lembra dessa época que tinha essas caixinhas lá? O parafuso maior era 14, sei lá. Não dava pra fazer porra nenhuma. Eduardo, eu lembro da época que eu tinha um martelo, 2 fios de Kirchner e um de cerclagem te vira. Mas eu fiz isso. O Thiago usou essa placa aqui, essa bloqueadinha anterolateral, ele usou como apoio também. Ela é gordinha ali embaixo. Se vocês repararem, é um desenho, ela apoiou os fragmentos. Então eu fiz isso para terço de tubo. Eu moldei ela assim, ó, e ela ficou assim, ó, segurando ali tudo. Colou. Era uma senhorinha, osso ruim pra caramba. Eu falei, meu Deus, tô ferrado aqui. Vou dar sequência aqui, por causa do nosso tempo aqui, ó. Pode tocar aí. Esse outro caso aqui, ó, masculino, 36 anos, teve um acidente de carro, tá? O neurovascular, ok. Esse caso aqui eu botei, a gente, lógico, vai discutir a fratura, mas eu quero discutir um outro caso, que é um problema grande do pilão, e tem bastante residente aí, o manejo das partes moles. Como é que vocês costumam fazer isso aqui?
O Jefferson, quer começar aí para a gente, só para descrever a fratura rapidinho, para a gente dar sequência aqui? É uma fratura extremamente cominutiva, né? Então, já se sabe de uma alta energia, tem fragmentos bem desvitalizados, provavelmente. Era fechada ou exposta? Fechada, fratura fechada. Fechada. Isso com certeza vai ter um edema bem importante, então começar com um controle de danos bem precoce, ganhar e já fazer uma distração o mais possível aí para estar ganhando comprimento e estar observando, e posteriormente também já ir para tomografia, já é a tomografia, né? Já para avaliar depois como que vai estar. Mas dependeria muito de como vai estar as partes moles. Esses são os casos que vêm muito para mim nessas condições que não acaba tendo condições, vai ficando muito tempo internado, vai se passando semanas e algumas vezes vai para fixação externa circular. Perfeito. Então, ó, só para mostrar aqui para vocês, ó. Travou aqui. Aqui, ó. Foi colocado o fixador externo, tá? No dia seguinte eu passei na enfermaria para ver o paciente e estava desse jeito a pele dele. Eu queria saber, começar, pode ser o Marcelo aí, depois a gente vai seguindo os outros. Como é que vocês abordam esse tipo de lesão de partes moles das flictenas? Como é que vocês conduzem essa flictena? Estoura a flictena, não estoura, mantém? Como é que vocês costumam fazer? Bom, as flictenas primeiro tem que entender, né, qual é o tipo da flictena que está cometendo. Essas flictenas que estão cometendo mais o dorso do pé ali, elas são serosas, né? Às vezes é mais pelo edema mesmo. Mas essa flictena hemática que a gente vê mais na parte proximal e lateral ali do tornozelo, isso implica em dermólise. Então, se tem lesão da derme, quer dizer que esta é uma área que, se eu agredi-la muito precocemente, eu vou ter uma deiscência de sutura e uma complicação muito grande e muito difícil de resolver a curto prazo. Eu acho que não existe consenso, já procurei, já li na literatura, diz, não, nunca estoura, outros dizem sempre estoura. Minha prática pessoal, e aí eu vou dizer, não há nenhum dado científico, é simplesmente opinião minha. Eu furo as flictenas, faço uma asepsia, furo, retiro a pele sobressalente e curativo elas, e quando tem flictena hemática assim, eu associo antibiótico. Perfeito. O Jefferson, como é que você costuma conduzir no serviço de vocês? Inicialmente eu não costumo já estar abordando direto, eu vou vendo como que vai evoluir. Como nesses casos ali, muitas vezes não dá para a gente ficar só esperando o tempo resolver, em alguns casos eu já abordo também de levar no centro cirúrgico, já fazer como se fosse um debridamento, para tentar, até porque algumas vezes isso aí ele vai fazendo infecção a mais na pele, já vai dando algumas outras complicações a mais, vai fazendo um pouco mais de necrose, então algumas vezes eu já abordo um pouco mais precoce, fazendo um debridamento para tentar uma melhora de partes moles mais precoce. Você, Gui? Só uma outra colocação. Com esse grau de cominuição metafisário e essa, digamos assim, quase que uma dissociação da articulação com a diáfise, eu acho que a colocação de um fixador unilateral como esse não ajuda também nem a manter uma distração adequada da nossa fratura e nem também as próprias partes moles. O desbridamento em si, de furar, eu faço até em enfermaria, mas talvez se fosse o centro cirúrgico para desbridar essas flictenas, eu talvez já fizesse uma reabordagem fazendo um fixador em delta para manter uma distração melhor do tornozelo. Perfeito. Esse manejo de partes moles aí é bem complicado. Eu costumo fazer tanto nas hemáticas quanto nas hemorrágicas aí, desculpa, nas hemorrágicas quanto nas serosas, que tem essa lesão da derme aí, né? Eu costumo furar elas, mas eu não costumo tirar o flictena, porque isso, na verdade, nada mais é do que um curativo biológico, né? Eu costumo falar que é um curativo biológico. Eu não, né? O Baldi sempre fala isso e eu gosto dessa ideia, porque de fato é mesmo curativo biológico, então eu mantenho eu furo ela, mas eu mantenho a carapaça dela aí como um curativo biológico mesmo.
E você, Eduardo, como é que você costuma fazer? Eu queria ver o raio-x, Tiagão, ou a tomo pós-fixador, porque eu Tem. concordo com o Marcelo isso, cara. Aham. É Sim. uma fratura com... O fixador está do lado certo, está do lado da compressão, está medial, está perfeito. Porém, com esse grau de comissão, eu acho que eu associaria uma coluna lateral. Tentaria melhorar, tentar distrair. Não sei como é que está o raio-x pós-fixador. Mas, ô Eduardo, Ah. uma coisa que eu até ia perguntar para você, isso eu vi muito lá fora, Tiagão, eu vi muito isso lá. Lá nos Estados Unidos, o Boris, Tiagão, Sim, o bora. Boris, Sim. o Uhum. Boris, sem dúvida nenhuma, ele teria tratado de forma primária essa fratura. É artrodese e acabou. Artrodese. Artrodese e pronto, acabou. Mas ele é que nós. Mas, cara, eu acho que até artrodese é bem difícil, né? Não tem osso ali, cara. Como é que você vai fazer artrodese? Eduardo, uma haste longa ali, como eles têm uma Eles gama. têm bastante coisa. Exatamente, é isso. O que você acha, Tiagão, do artrodese primária aí nesse caso? Eu acho difícil. Eu gosto de tentar salvar, né? Eu sempre tento deixar a artrodese uma segunda opção. Tentei tudo, não deu certo, vai para artrodese. Mas já nos Estados Unidos a gente vê isso aí, o pessoal tem bastante cultura disso daí, né? Fratura do pilão, fratura do calcânio, muito comumente, os caras já artrodese de cara, né? Sim. Mas aqui a nossa realidade, a nossa cultura é um pouco diferente. É muito diferente. Eu acho que pensar uma abordagem primária, numa artrodese primária, nesse caso especificamente, é pedir para se incomodar, porque além do trauma de alta energia, que já demonstrou que o que foi possível causar essas partes moles aí, se nós tivéssemos um trauma cirúrgico complementar a isso, talvez esse cara fizesse um compartimento até perdesse essa perna. Então, acho que seria péssimo, seria terrível fazer qualquer abordagem primária que não esse controle de danos nesse momento. Agora, no segundo, após o controle de danos, pensar, explicar, eu quero fazer uma artrodese primária após o controle de danos e melhora de partes moles, é uma opção, não é a minha opção, eu não concordo, mas vai da experiência de cada um e de cada cultura que aceita, né? A nossa aqui não aceita muito isso. Eu vou dar uma sequência aqui, só para a gente poder dar sequência no caso aqui. Eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Então, tem esse trabalho aqui, que eu já, um tempo atrás, eu procurei na literatura e falou exatamente isso daí que o Marcelo comentou. Ele avaliou 47 pacientes, todas as flictenas ele foi perfurada e coberta com sulfadiazina de prata, e ele teve 82% de bons resultados e apenas 13% de complicações, e geralmente os casos que complicaram foram com pacientes diabéticos. Então, ele teve bom resultado em pacientes não diabéticos. E ele fala nesse trabalho que quando a gente tem para sempre esperar o sinal da prega, né, que é aquele enrugamento da pele, para a gente poder fazer a nossa abordagem, o acesso às flictenas, tentar evitar. Porém, nas flictenas serosas, ele fala que você pode fazer a sua abordagem sem maiores complicações. E, porém, nas flictenas hemorrágicas, aquilo que o Marcelo falou, evitar a revitalização, porque tem grande risco de complicação. Então, foi feito aqui o desbridamento. Eu já fiz muito isso daí, tá? Hoje em dia eu tenho evitado, hoje em dia eu tenho furado ali a flictena, eu dreno e deixo aquela camada igual o Gui falou, tá? Só que tem alguns casos que a gente vai, quando você leva para o centro cirúrgico, você vai fazer a degermação, tudo, sem querer você já acaba arrancando essa pele que protege ali como se fosse aquele curativo biológico. Então, vai de cada um, não tem um consenso sobre isso, né? 12 dias após o desbridamento, o paciente evoluiu bem e foi feito aqui a fixação definitiva, tá? Tudo com mini via, uma pequena via anterior, uma via medial e um acesso direto para a fíbula. Tá? Esse caso eu queria botar aqui mais para a gente poder estar discutindo essa questão da partes moles, que eu acho que é bastante importante. E o último caso aqui, para finalizar, é um paciente de 56 anos, masculino, teve uma queda do telhado, neurovascular ok, e ele é tabagista pesado. Esse caso veio lá se eu não me engano, veio de Imbituba para o hospital aqui para poder fazer a fixação definitiva. O Gui, começa aí para a gente, falando aí desse raio-x, como é que você abordaria isso daí na emergência? Tentaria fazer uma outra radiografia.
Porque aqui não está dando para entender muito, mas é claro que você tem ó, aí você deve ter um acometimento anterolateral aí muito grande. Claro, faria uma fixação externa devido a trauma de alta energia, fixação externa e tomo pós-operatória. Falo a conduta já, porque eu tenho uma conduta fechada nesse caso aí. Para mim, Então, nesse caso aí, vamos embora. Então, pode, deixa eu só Parece que dar é uma uma fratura de calcânio também, né? Isso, eu também vi um calcânio ali. Tem um calcâniozinho aí, é um calcânio de brinde. complicadorzinho para o fixador externo, né? Esse caso já veio com fixador externo, tá? Veio desse jeito aqui para mim, ó. Olha lá o calcânio. E o que me chamou a atenção nesse caso aqui, ele não tinha assim um edema, tinha edema, mas não era nada assim tão significativo, tá? Ele não chegou a fazer fibroadena, mas se for ver, o cara tabagista, ele já tinha um pouco de insuficiência venosa nessa perna aí, ó, dá para ver bem que é uma pele mais escura. Ocre, né? Então isso aí já me preocupou bastante. Então ele chegou desse jeito aqui, tá? E eu pedi a tomografia aqui no serviço. Vou colocar aqui para a gente poder discutir a tomo. Olha o fragmento anterolateral, a casquinha, sumiu, não tem nada ali. O que chama atenção, e vamos fazer, a gente não sabe quem fez e não vem ao caso. Mas eu acho que há muito o que fazer e o que a gente tem que dizer assim, às vezes é melhor não fazer um fixador externo e deixar dessa maneira. Sim. Faltou tração, né, Marcelo? Não teve tração, né? Tudo. E está na face de compressão, né? Está na face de tensão o fixador, não está na face de compressão. Eu acho que ele atrapalhou botando esse fixador externo. Se ele tivesse colocado, nesse caso, já que ele ia encaminhar, né, uma traçãozinha, uma talinha bem forradinha de vai onde chegar, o cara vai fazer o controle de danos. Beleza. Marcelo, melhor do que ter feito isso. Eu vou dizer o seguinte, isso aí atrapalhou o prognóstico desse paciente. E ele já chegou assim para mim com 1 semana de evolução, tá? Eu vi que já tem bastante, a pele já está razoável, né? Já dá para operar, já. Uma coisa que eu esqueci de discutir, só queria uma opinião de vocês, para falar para o pessoal aí, às vezes a gente recebe alguns casos de pilão tibial, porque o pessoal que dá o primeiro atendimento, às vezes tem o costume de já fazer a fíbula. O pessoal já pega e já fixa a fíbula. Isso eu acho que acaba atrapalhando se não for a pessoa que for operar definitivo. O que vocês acham disso? Eu penso assim, e já mudei minha opinião ao longo dos anos, tá? Era uma coisa exatamente pragmática, fíbula e fixador. Essa era a rotina, essa era a orientação lá para o serviço. E assim era feito durante muito tempo. Quando a pessoa que faz a fíbula não é a pessoa que vai operar, ela às vezes faz a fíbula de qualquer jeito, que isso você só faz perder seu tempo, tem que tirar a placa e refazer. Né? Então, é ruim. Esse caso especificamente, que é uma fratura transversa e não complexa da fíbula, eu acho que pode até fazer. Se o sujeito, que é ele quem vai dar a sequência ao tratamento, e na abordagem inicial resolver fixar essa fíbula, seja com uma placa ou às vezes até com fio intramedular, só para manter alinhamento, não vejo mal. Mas eu acho que deixa a fíbula para quem for fazer a fratura. Tá? Se eu vou fazer a fratura e é uma fratura de fíbula fixável, porque às vezes como essa aqui, às vezes eu até já posso fazer. Mas eu cada vez menos eu acho que deve ser fixado. Acho que esse pragmatismo que vinha anterior também caiu com o tempo. Perfeito. Aqui em Criciúma também, eles tinham o costume de já mandada e quando começaram a passar os casos para mim, eu prefiro que não esteja fixado. Que eu acho que me atrapalha mais do que ajuda. E já queima uma via, né? O principal é que já queima uma via. Na escolha da via ali, você pode usar a fíbula ou anterolateral ou posterolateral e já resolver a fíbula. E daí aí você já queimou uma via. E nesses casos ali, eu acho que te dá uma rigidez que vai te dificultar mais e reduzir aquelas cominuições que tem nos fragmentos mais importantes. Bom, então, deixa eu botar aqui a TC. Depois eu separei as principais cortes da TC aqui para a gente ver. Fratura bem comprimida. Moeu toda a região da metáfise, articulação, bastante comunição.
Cadê o Gui? Tá aí, Gui? Tô aqui. E aí, Gui, você que falou das vias aí, o que você pensaria para esse caso? Eu iria de via. Ó, esse é um caso, Eduardo, vê se você concorda comigo. Esse é um caso que o fragmento posterior, o potencial cisalhante dele não é tão grande. Então, eu acho que esse é um caso para a gente fazer uma via anterior estendida ali, onde eu vou conseguir vir fixando de posterior para anterior, eu consigo avaliar toda a ativa distal através dessa via de acesso, eu consigo avaliar medial, eu consigo anteromedial, eu consigo avaliar anterolateral, e esse caso, até para não atrapalhar, porque se eu tiver errado aí, durante a minha fixação, eu avaliar que eu preciso de uma via posterior, eu vou virar ventral esse paciente, mas antes eu vou descer uma haste de fíbula, porque eu economizo uma via de acesso, já ganho o comprimento da fíbula aí com uma haste intramedular, e aí, se necessário, parto para alguma outra via de acesso. Mas eu, basicamente, faria haste de fíbula e primeiro faria a via estendida, anterior, fixaria esses fragmentos de posterior para anterior e depois uma haste na fíbula. Marcelão, o que você faria aí, Marcelão? Devido ao paciente tabagista pesado, sinais de insuficiência venosa e essa diminuição tanto articular quanto metafisária, eu consideraria fazer um tratamento definitivo com fixador circular. Perfeito, é uma boa opção também para esse caso, devido a esse problema Eu do acho paciente. que, eu digo assim, ó, independente de eu ter o material que eu gostaria disponível, tá? Eu acho que esse caso deve-se considerar a fixação circular como tratamento definitivo para esse paciente. Perfeito. E você, Jefferson, você que faz aí bastante fixador aí em Criciúma? Nesse caso ali, para mim dependeria principalmente do material que teria disponível. Se fosse só o que a gente tem de material pelo SUS, infelizmente eu também não pensaria em fazer CIDS interna pela dificuldade que teria nisso aí. Se tivesse material bloqueado, o acesso anterior reduziria ali de posterior para indo para medial, como ali o Open Book, que eu acho que daria para reduzir relativamente bem. E acredito também que não precisaria mexer em nada no fragmento posterior. Mesmo nesse caso, mesmo sendo com um fixador, então o fixador também daria bastante trabalho. Então, principalmente por esses fragmentos soltos e um gap ali que tem, então faria, se fosse pelo SUS, realmente o fixador, mas mesmo assim ele me daria bastante trabalho. Perfeito. E você, Eduardo, como é que você A minha abordaria isso? opção seria igual a do Gui, uma anteromedial estendida grande, a fíbula eu tentaria fixar com haste também. Eu acho que o fio de Kirchner lá no primeiro momento ali seria top, um fiozinho de Kirchner, Marcelão, de baixo para cima, ia ganhar comprimento e ia ajudar para caramba. Ele ficou num anticurvo, né? Ele está até agora com um anticurvo bem grande, né? Talo Então, subluxado. o talos está subluxado anterior, um fragmento pequeno ali atrás. Eu acho que só de alinhar e melhorar essa fíbula, mas a minha opção seria uma anterior estendida. Eu acho que o fragmento maior, que vai dar maior parâmetro aí, é esse fragmento medial, tá? A coluna medial parece que é o que está dando o melhor parâmetro. Talvez eu começasse reduzindo ela, depois viria do posterior, tentar reduzir o posterior em relação a ela, estabilizar com fio, alguma coisa ali pela frente, depois reduziria a articulação, fecharia a tampa e tentaria fixar aí de anterior posterior mesmo, e uma hastezinha na fíbula, com certeza economizando via e tentando resolver tudo por uma via só. Perfeito. Então, você vê que tem várias opções, né? Desde o fixador circular, igual o Marcelo falou, e até a fixação com as placas. Eu vou mostrar aqui para Eu vou você. deixar claro aqui, Thiago, eu não faço o fixador, eu chamaria o colega do fixador para fazer. Sim. Perfeito. Eu também Então, não acho faço. que é bem válido aí, Marcelão. Tá explodido o negócio. Esse caso aí foi um caso que eu fiquei bastante na dúvida, viu, Marcelo? Quando eu fui fazer, eu vou mostrar aqui que eu fiz fixação com placas, mas foi um caso que eu pensei bastante pelo paciente, pela fratura, em chamar um colega, exatamente, para poder fazer a fixação com fixador circular. Mas eu conversei com o paciente, expliquei para ele e acabei fazendo isso daqui, ó. Eu fiz essa via anterior, estendendo um pouquinho para medial,
igual o Gui falou, tá? Primeiro eu fixei a fíbula, tá? Eu não tinha haste para esse caso, tá? É um paciente privado e o plano não libera haste, tá? A minha primeira opção seria uma haste de SC fíbula. Saúde. Não libera haste para gente. Então, com a fixação com a placa, apesar da fratura ser bastante diminuída, os blocos articulares ali eram bem grandes, tá? Então, eu comecei, o meu maior bloco era medial, igual o Eduardo falou, eu montei ali a coluna medial, então eu já ganhei um parâmetro, tá? Nesse caso aqui, eu não sei se vocês costumam usar, mas eu comecei a usar há pouco tempo e tenho gostado bastante do distrator. Esse tipo de fratura, ele auxilia bastante, tá? Eu coloquei no talos devido à fratura do calcâneo e abri aquele fragmento, esse fragmento anterior que estava ali na tomo, eu tirei ele e ficou na mesa, tá? Esse fragmento aqui que eu abri o livro. Aquele pequenininho. Eu reduzi a articulação, fixei provisório com fio de Kirchner e por aqui por trás eu consegui acessar o fragmento posterior e fazer a fixação dele também. Tá? Consegui montar a articulação, fixei com a placa medial e, por último, fechei o livro e coloquei uma placa anterolateral para poder fazer a fixação dessa fratura. E como ele tinha esse problema de pele, tabagista, eu usei para ele um curativo a vácuo, que nesse caso eu tinha disponível, e eu acho que quando você for fazer esse tipo de fratura, pilão, platô e às vezes até calcânio, vale muito a pena usar esse curativo aí, que ele ajuda bastante a cicatrização de pele. Este vácuo que tu usou é um vácuo convencional, que esponja... Isso, tudo certinho, vácuo tradicional. Nesse caso de pós-operatório, incisão, eu acredito que também, às vezes, em artroplastia, revisão de joelho, quadril, uma cirurgia de coluna mais complicada, eu acho que o vácuo sempre é válido. Mas existe um modelo de vácuo de superfície que, para pós-operatório, eu gosto bastante. Não gosto de falar de fábrica aqui, mas tem um de superfície que facilita colocar... Esse é de superfície, não é? Não, esse é o vácuo tradicional. Não, esse é um convencional. Mas dá para usar para superfície também, tranquilo. Eu já usei de superfície. Sabe qual que é a minha crítica, Marcelo, no superfície? Que às vezes você pega umas lesões, umas feridas que drenam bastante e você acaba mandando esse paciente para casa. E acaba que ele não dá vazão e é que fica aquela ferida úmida e acaba dando problema. Então, eu tenho optado por esse maior que minimize esse risco, entendeu? Mas especificamente o pico, ele te dá ali 300 ml, mais ou menos, de drenagem por curativo. Como ele vem 2, se tu trocar ali no segundo, terceiro dia, lá pelo sétimo, até o sétimo ele dura. Habitualmente. Mas, claro, incisão de tornozelo e tal, não estou falando, às vezes, um quadril, uma coluna aí drena muito mais, né? Então, mas eu tenho usado bastante o superfície e faz, evolui de outra maneira a ferida, né? Sim, com certeza. Bacana. Esqueci de falar, e a fixação do calcâneo, eu passei 2 parafusos ali, reduzi percutâneo e foi. Gui, o que você achou? O que você faria diferente aí? Pode criticar, o que você achou que não ficou bom? Pode falar, Gui. Não, acho que eu nem conseguiria uma redução tão boa assim. Eu acho que foi perfeito. Eu gosto muito, o Eduardo me ensinou isso, eu gosto muito de fio, muito. Eu uso bastante fio. Eu gosto de fio. Como você fez aí, acho que você ganhou o jogo totalmente. A hora que você ganhou esse jogo, a hora que você colocou o distrator, na minha opinião, você ganhou o jogo. Exatamente. Você foi fixando os fragmentos maiores aí, com o maior arcabouço ósseo, e foi excelente. E colocou o distrator na coluna lateral, né? Olha como já ganhou, né? Olha a primeira Exatamente. escopia. A primeira escopia ele já ganhou o jogo. Ele fez na face de compressão e ganhou. Acabou. Exato. E a minha dúvida na hora da cirurgia foi se eu acessava posterior ou não, entendeu? Porque tem um vérticezinho ali, né? Mas como esse cara tinha pele ruim e eu consegui fixar esse fragmento posterior, eu resolvi não botar uma placa ali para apoiar. Mas essa foi minha dúvida que eu tive Se ia segurar ou não. Exatamente. Mas aparentemente ali a placa deu uma pega boa. Tem bastante parafuso ali que está segurando. E é bloqueado. Porque é bloqueado. Exato. O grande fator que nos pega aí, creio eu ainda, é essa questão dos materiais, né? Que a gente pensando nos melhores cenários, agora falou assim,
A haste de fíbula veio para Esse ajudar em cara 8. tem uma perna esquisita, né, cara? Olha a fíbula dele como é curva. Aham. A fíbula tá anatômica, mas olha o perfil, a fíbula dele. Ele já tem alguma coisa estranha aí. É. É isso aí, gente. Queria agradecer aí vocês, a participação do Jepsen, do Marcelão, do Eduardo, do Gui. Foi um prazer grande aí, Gui. Queria agradecer a todos e lembrar que dia 20 a 22 de julho a gente vai ter a segunda edição do nosso curso ali, meu e do Eduardo, ali na cidade de Balneário Camboriú. Todo mundo é convidado para participar. Eu queria passar a palavra de novo ali para o Upselo, para ele poder estar encerrando aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Gente, muito obrigado, uma honra. Muito obrigado, Tiagão. Obrigado pelo convite. Fernandão, muito obrigado. Valeu. Eu Falou, estava Gui. falando Obrigado pelo convite também. pro Boni aqui que eu sou fã mesmo dele, é da plaquinha do calcânio. Depois que eu comecei a usar essa plaquinha de calcânio aí na lâmina quadrilateral, minha vida melhorou E na parede posterior? 100% aí. E na parede posterior, Parede já posterior usou? não usei ainda. Parede com minuta, cara. Ó, é ouro. Agora É na ouro, é ouro, lâmina é ouro. quadrilateral, meus Você viu que E a a plaquinha vai do SUS, vai cara. usar a Do plaquinha SUS de é a calcânio, melhor. né? Hein, Gui? A O copiou sua placa, você viu, né? Eu vi. O Code falou, nós tivemos uma gravação da Rádio Spot, o Code, em vez de começar com isso, começou, olha, primeiro a gente queria falar que a O fez um plágio da cópia do Boni. O pessoal do Ombro tá puto lá porque vão usar as placas bloqueadas, as hastes para número, e não tem mais porque o pessoal do pé usou tudo para 010. Fernandão, vamos combinar uma próxima, a gente falar da placa da lâmina quadrilátera, bem legal. Pronto. Quero te pedir uma dica de um parafuso ali que eu estou errando, depois eu vou te falar. O SUS não queria pagar, meu. A primeira vez que eu usei, o SUS não queria pagar porque não podia usar placa de calcânio. Eu também. Porque Lá no Regional foi uma briga. Agora eles já estão acostumados. Cara, muito legal ver experts falando de assuntos que gostam e que entendem, né, cara? Pode ser de qualquer assunto. Eu gosto muito disso, assim, ver discussões de alto nível de pessoas que mostram entender do que estão falando. Acho que foi muito bom, assim. Eu operei bastante pilão no início da carreira, hoje eu opero um pouquinho menos, porque a gente acaba focando, mas eu vi que vocês têm uma expertise aí, casos extremamente complexos foram mostrados, então acho que quem assistiu aulas conseguiu pegar bastante do que é a filosofia do tratamento. Queria agradecer vocês, queria agradecer o Boni aí, em especial por ser um colega de fora da nossa regional, ter tirado esse tempo aí, 9h30 da noite, já se dedicar. Queria agradecer o Eduardo, que já é um parceiro nosso aí, o Marcelão, que vai contar daqui umas semanas para nós a história da cirurgia do pé no estado aí, vai ser legal. O Jebsen, que é meu sócio, e o Thiago em especial, que ajudou a organizar o evento. Espero que tenha sido tão produtivo para os outros quanto foi para mim. Fazer um agradecimento novamente à Zodiac aí por estar nos viabilizando essa atividade. Lembrar que quem quiser aí, tiver interesse, acho que é interessante do seu certificado, manda para a gente na lista e avisem para quem vocês conhecerem que, perderam a reunião, se não puderam entrar, uma reunião bem produtiva. Tá lá no nosso canal, acessem lá, vai ficar on demand lá, então, principalmente os residentes que talvez estejam em atividade aí, acho que vão aproveitar. Queria agradecer a todos, queria desejar um bom descanso, um bom resto de noite. Peçam desculpa às esposas e os maridos aí por tomarmos o tempo de vocês. Queria passar a palavra para a Cíntia, que é a nossa presidente, para encerrar a atividade. Pessoal, espero ver vocês logo. Bom, eu vou cobrar o debate sobre a plaquinha aí, meu. Não, pode cobrar, que para mim é uma honra. Muito feliz. A gente monta um dia para você tábua aí. Já volta. Pronto. Combinado. O ruim é que não dá quórum. O pessoal corre, né? Bom, eu faço das palavras do Lupe as minhas palavras. Realmente a reunião foi bem legal, a aula foi muito interessante, a discussão foi ótima e agradecer a presença de todos. Boa noite. Muito obrigada. Joia, pessoal. Bom descanso. Um abraço. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Um prazer.